Boa noite para todo mundo. Hoje nós vamos pegar o item 17 do livro Fonte Viva. Essa série do Emmanuel, se já tiveram a oportunidade de folhear essas mensagens, independente de acompanhar aqui as palestras, vale a pena, viu? São livros de cabeceira muito bons. Essa série do Emmanuel, né? São livros que ele escreveu, que ele editou nos anos 50. E é impressionante como eles são atuais. Você começa a ler a mensagem, nossa, mas por que ele está falando isso agora? Mas já tem 60, 70 anos esses livros, né? Só o português, quer dizer, um pouquinho complicado, tem que pegar um dicionáriozinho, perguntar para o Google, mas vale a pena, viu? A mensagem de hoje é Cristo e nós. E eu vou pegar alguns trechos e vou ler para vocês alguns trechos, porque eles são bastante interessantes para a gente refletir. Primeiro eu tenho o texto inicial, que é de Atos dos Apóstolos. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então começa com essa proposta, né? Lembra daquela história do Paulo, né? O Saulo de Tarso, que estava indo para Damasco para perseguir o Ananias, né? Para perseguir cristãos, e ele no caminho teve aquela visão de Jesus, ele ficou cego e depois ele foi procurar alguém que o ajudou, que foi o Ananias, que ajudou o Paulo a recuperar a visão dele, né? E é interessante porque todos nós temos o nosso caminho de Damasco na vida, em algum momento. Claro que o nosso caminho de Damasco não é esse com Jesus, né? Não vamos ter essa pretensão. O caminho de Damasco de Paulo, que tinha toda uma proposta e toda uma predisposição de ser um grande servidor, então ele foi com Jesus, né? A gente vai ter o nosso caminho de Damasco, já teve o nosso caminho de Damasco, ou vamos ter uma situação um pouquinho mais simplesinha. Mas o que é o caminho de Damasco? É um momento de reflexão. É um momento que você para, se olha no espelho e se percebe o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer para mudar, para aproveitar essa encarnação de uma maneira mais produtiva. E a mensagem vai falar sobre isso, sobre a questão das predisposições em servir a Jesus, né? Olha aqui alguns trechos. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Porque a gente às vezes cai no outro lado da história. Não que a gente seja pretensioso de achar que nós somos a figura mais importante do planeta, nada disso. Mas nós temos um papel. Se a gente for ver lá no Livro dos Espíritos, os objetivos da encarnação, por que a gente encarna? Não é para pagar os pecados do passado, é para corrigir os nossos erros, que a gente fez por ignorância, mas para aprender basicamente, e para colaborar com Deus na obra da criação. A gente encarna com esse objetivo, colaborar com Deus. Tanto é que no Livro dos Espíritos não fala que não fazer o bem já é o mal. Então não dá para pensar, eu não faço nada de mal, eu sou uma pessoa correta e não prejudico ninguém e oro muito para Jesus. Não é só isso, não. Nesse mundo que nós vivemos hoje tem muita coisa para fazer. Todos os dias aparecem situações desafiadoras para a gente colaborar e fazer a nossa parte, nas mínimas coisas ou nas coisas maiores. Então a questão é essa, a gente está aberto para se colocar numa posição mais ativa, né? Então nós precisamos de Jesus como modelo. Jesus é o nosso grande modelo, né? O nosso modelo de perfeição. Ele viveu aqui entre nós como encarnado e nos deu inúmeros exemplos, inúmeros ensinamentos de como viver melhor. Mas ele espera de nós também, porque nós temos uma participação nesse processo de colaborar com os outros, colaborando com Deus, com os nossos irmãos de caminhada. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. A gente às vezes fica naquela expectativa também muito de observador, né? Então o mundo vai melhorar, o mundo está em transição, nós estamos numa fase de transição, então o mundo não se melhora sozinho. Essa transição ela já vem há muito tempo, vai continuar por um bom tempo também, não tem um ano certo para falar. E essa transição depende de cada um de nós fazermos a nossa parte, para que as coisas sejam melhores, para que as coisas fluam de maneira melhor, para que a gente possa colaborar mais com os outros. E aí, colaborando com os outros, está colaborando com a gente também.
Aí depois põe um pedacinho aqui, ó. Desde o primeiro dia da Boa Nova, convida e insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. As coisas vão fluir, vão funcionar, o mundo vai ser melhor se nós fizermos a nossa parte, se nós estivermos abertos para colaborar. A gente agora está no começo de ano, a gente deseja muito feliz ano novo para todo mundo, né? Feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo. Um dia eu vi uma fala, de quem que foi? Não lembro de quem que foi, será que... foi alguém ouvindo, um palestrante muito legal do meio espírita aí, que ele falou que, com relação a isso, que a gente deveria desejar um feliz eu novo para o mundo. Não um feliz ano novo para você, feliz eu novo. Que eu seja um eu novo para esse ano. Porque eu sendo um eu novo, todo mundo pensando assim também, nós seremos eus novos para o novo ano, e o ano vai ser diferente. O que eu vou fazer para esse ano ser diferente? A gente deseja que o ano seja bom. E aí? E o que eu faço para isso? Eu vou esperar que nesse ano eu vou ter saúde, nesse ano eu vou ter dinheiro, nesse ano eu vou ter um monte de coisa. Tá, e se você não tiver? E se você tiver tudo isso? O que você vai fazer com tudo isso? Como que você vai compartilhar com as outras pessoas? O que eu vou fazer de diferente? Mesmo que eu não tenha grandes missões planetárias, mesmo que eu não tenha acesso a grandes coisas, eu não tenha acesso a grandes obras, né? A gente conta com pessoas, a gente tem uma família, a gente tem escola, a gente tem ambiente de trabalho, a gente tem vizinhos, né? A gente tem parentes. Agora foi época de passagem de ano, Natal, né? A gente se encontrou com família, teve aqueles encontros familiares tão agradáveis, né? Alguns não tão agradáveis, né? Com o encontro daqueles parentes tão agradáveis e aqueles não tão agradáveis, né? E a gente compartilhou. E às vezes saiu da reunião de Natal reclamando do presente que comprou, porque você comprou um presente X, mas você não ganhou um presente X mais 2, você ganhou um presente inferior. E aí a gente fica muito triste, né? E aí, se você estourou o cartão de crédito, agora vai ter que pagar o cartão. Então, vamos pagar sem mágoa, sem tristeza, sem se revoltar e fazer economia para pagar as contas. Porque a gente comprou o que quis, agora tem que pagar. Que a gente sempre pense que são oportunidades de ser uma pessoa melhor. O que eu tive de experiências recentemente ou não, que elas possam ser experiências úteis para mim, para eu ser uma pessoa melhor. Aí continua um pedacinho mais aqui. Ainda mesmo quando surge pessoalmente Jesus, né, buscando alguém para sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Então, de novo, o exemplo. Jesus foi lá, procurou Paulo, que era Saulo ainda, né, chamou a atenção do Saulo, ele percebeu o que ele estava fazendo, que o caminho que ele estava indo não era o caminho certo, mas ele vai procurar o Ananias. Ananias, vai lá e ajuda o Saulo que ele vai te procurar, para você colaborar. Ele colocou nessa mensagem, Emmanuel coloca um Jesus muito ativo no sentido de nos funcionar, para ser para nós um modelo, mas um modelo que está atuante para nos chamar também, nos chacoalhar, para ver o que eu posso fazer de diferente. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido assistindo em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de seu erguimento e sublimação do mundo. Nós somos o Cristo, mas o Cristo precisa de nós. E volta àquilo que eu falei no começo, não é uma questão de pretensão, de a gente se achar muita coisa. O Cristo precisa de nós, Jesus precisa de nós. Claro, Jesus não vai fazer tudo sozinho. Ele vivenciou aqui, ele viveu aqui, ele encarnou aqui, ele exemplificou, deixou os ensinamentos que a gente até hoje está tentando entender e está tentando aplicar, que é o mais importante, entender até que a gente já entendeu bastante coisa, mas aplicar muito pouco. Então Jesus espera de nós, ele conta conosco, porque a gente entende assim que Jesus vai ficar muito feliz quando a gente começa a acertar cada vez mais e errar cada vez menos. Aí tem uma frase aqui, para encerrar, que eu acho muito bonita, que é uma frase que a gente às vezes vê em mensagens isoladas,
que eu sempre pensei, me toquei que eu não estava lendo essa mensagem aqui. Eu pensava que era de Emmanuel, mas não é, porque está entre aspas aqui. Então é um texto que Emmanuel está pegando lá do Novo Testamento, lá do Evangelho. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Então, o que é a seara? A seara é um campo de trabalho. O ceifeiro, aquele que vai colher, que vai plantar, que vai trabalhar a terra. Então a seara é muito grande. As coisas do mundo são muito grandes, os problemas do mundo são muito grandes. E são poucos os ceifeiros, poucos aqueles que estão preparados e predispostos a trabalhar. Será que a gente está predisposto a trabalhar? Será que a gente, ainda mais nesse começo de ano, a gente está com esse firme propósito de fazer a diferença para mim e para o próximo? Para eu poder me gostar mais. Jesus não falou para a gente amar ao próximo como a si mesmo? Jesus deu essa dica para nós. Se eu não amar a mim mesmo, eu não tenho como amar o próximo. Então vamos nos amar, vamos nos cuidar, vamos nos valorizar o que nós temos de bom, trabalharmos aquilo que não é tão bom, no sentido da gente ir mudando devagarinho, né? Fazer os nossos processos terapêuticos para a gente se perceber e fazer a diferença, para a gente poder se sentir de fato útil nesse planeta, porque essa área é grande e os ceifeiros são poucos. Cristianismo significa Cristo e nós. Então, o cristianismo não é uma coisa de eu ficar apenas ouvindo, apenas falando, mas não fazendo. Jesus deu esse exemplo para nós, de fazer. Jesus não foi uma pessoa teórica. Nós tivemos na história grandes nomes, grandes luminares que vieram em vários lugares do mundo, em várias épocas. Jesus sempre mandou, né, emissários para nos chamar a atenção. Mas Jesus teve uma característica muito especial. Ele vivenciava de maneira muito simples as coisas, para de fato ser um modelo. Por isso que é bom eu tirar Jesus lá de cima dos páramos celestiais e colocar Jesus próximo, para ser um modelo para eu seguir. Senão, se eu achar Jesus é Deus, não, Jesus não é Deus. Jesus é Jesus, Deus é Deus. Jesus é nosso irmão, é um modelo. Um modelo perfeito, um modelo melhor que a gente poderia ter para seguir, mas que a gente possa seguir, de fato, porque Ele espera de nós. E será que a gente está esperando isso de nós? A gente espera às vezes muito do outro, né? Eu espero de você, mas então o que eu estou esperando de mim? O que eu posso fazer de mim? E fazer não... porque espírito tem muito isso, né? Fazer porque quando eu chegar no plano espiritual eu vou estar melhor. Não, fazer para eu estar bem, para eu estar em paz comigo hoje, para eu viver em paz com as pessoas que eu convivo hoje, para eu fazer a diferença hoje, pelo prazer de fazer, pelo prazer de ser útil, não contando que vai, tá vendo Deus, tá vendo o que eu estou fazendo, como eu sou bonzinho, olha lá, conta isso, hein? E a gente às vezes se acha muito porque tem algum conhecimento a mais, né? Então, que a gente possa fazer pelo próximo, porque o próximo é nosso irmão. Se nós somos todos filhos de Deus, todos nós somos irmãos. Então, que o sentimento de fraternidade a gente possa trabalhar cada vez mais. Nesse começo de ano, ao longo do ano, em todos os anos que a gente tiver, encarnados e desencarnados, né? Beijo para vocês. Fiquem bem. Muita paz no coração. Então vamos aproveitar esse momento, que pensando sempre em Jesus possamos estar predispostos a colaborar com o Mestre nessa grande obra. Agradecidos por tudo que recebemos, pela assistência que recebemos nesta casa, pedimos que seja feita, Pai, sempre a sua vontade, não a nossa, e que possamos colaborar, que a sua vontade seja feita sempre. Possamos colaborar para que a vida dos nossos irmãos de caminhada seja cada vez menos difícil e que a nossa vida também seja uma vida voltada para o serviço, para o prazer de servir. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça agora e sempre, despeça-nos na sua paz e que possamos compartilhar com as pessoas que encontrarmos tudo que de bom recebemos nesta casa aqui hoje, e que a paz possa ser uma coisa cada vez mais presente e que nós possamos colaborar para que a paz se faça
no nosso ambiente, na nossa cidade, no nosso país.